Falar da restauração é um assunto muito delicado, porque mexe com sentimentos muito profundos mesmo. E não são poucos os casos das pessoas que desistem. Não desistem só de si mesmas, não desistem somente de ser cristãos, mas às vezes desistem até da vida. Não é? Então, assim, são inúmeros os casos até de suicídio de pessoas que não superaram, não suportaram o divórcio. Alguns, quando acordam e veem o que aconteceu, veem o que fizeram, muitas vezes foram elas mesmas as culpadas, elas se veem tão perdidas que desistem da vida. Outras mergulham em vícios destrutivos, outras gastam tudo, se autodestroem, e a tentativa de parecer que tá bonito, que tá bem na fita, de postar fotos, nem que tá desperdiçando tudo, mas tem que postar que tá bem. E quando chega ao ponto da autodestruição ser mesmo de suicídio, tem que ser num tom de que a outra pessoa tem culpa. Essa autodestruição nada mais é do que o próprio espírito de Satanás, os próprios demônios. Eles fizeram de tudo, para fazer essa pessoa não lutar pelo casamento, não lutar pela sua espiritualidade. E quando dão cabo de conseguir destruir a família, destroem a mente da pessoa. Primeiro enganaram a pessoa, induzindo ela a práticas erradas. E depois o orgulho, enfim. Em algum momento, aquela pessoa caiu e o inimigo achou brecha e começou a usá-la para destruir o outro, fazer o outro também desistir. Então, quando se fala de restauração, precisa ter muito cuidado, delicadeza, porque são vidas, são almas, são pessoas desesperadas. Quantos e quantos não se afastam da igreja, se afastam de Deus, se afastam do cristianismo e nunca mais retornam, porque perderam o chão, perderam a base, que é a família, e ficam totalmente errantes pelo mundo, errantes pela vida. E o final é a morte e a destruição. Então, a gente vê que quando alguém é levantado para ser pastor, eu fiz seminário teológico, fiz 1 ano, eu sei que muitos vão para ser pastores por dinheiro. Pastor aparentemente vive bem, tem carro bom, casa boa, tem uma reputação boa. Então, se escolhe ser pastor porque aparentemente é uma profissão boa. Só que não é assim. Se você não tem um chamado verdadeiro, se você não está ali para cuidar de almas, você vai se destruir. E não são poucos os pastores que se suicidam. Não são poucos os pastores que não entendem o campo minado que são os espíritos malignos com os quais eles vão trabalhar com famílias. E que se eles não tomarem cuidado, aqueles espíritos malignos que estão destruindo lares, destruindo famílias, destruindo vidas, eles vão se voltar contra esse pastor, que vai lá tentar falar alguma palavra. Mas ele não tem o chamado, não tem a vocação e não tem o amor para fazer isso. Eu estava aqui lendo o capítulo 34 de Ezequiel, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, e diz aos pastores: Assim diz o Senhor, Deus: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Eu falo, escolheram essa profissão para ter uma reputação. Isso já é escolher para se apacentar. Já é escolher essa profissão por ganância própria, para ter ali um status, né, um nome. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então, quando você não escolhe a profissão para cuidar da vida, cuidar da alma, com zelo, né, com amor, sem amor não tem.
Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Apenas isso eles conseguem ser. Dominar com rigor e dureza. São treinados para isso. A ovelha não tem muita opção. Ela vai ter que se submeter. Mas ela vai se tornar desgarrada, doente, por ter, muitas vezes, um pastor narcisista, como se diz hoje em dia. Um pastor que está mais preocupado com ele, com o ego dele, com o nome dele, com a fama dele, com a família dele. Não que isso não seja importante, isso é o básico. O pastor tem que cuidar primeiro de si e da sua família, para depois poder cuidar dos outros. O pastor que oprime a própria família não vai ser um bom pastor para as ovelhas. E assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. A leitura continua, é muito triste, muito triste. É lamentável, e é a realidade do que a gente vê no mundo. A gente vê isso em toda pessoa sofrida, nos bares, nas prisões. E olha que eu fui em prisões, eu fui visitar presos, pregar para presos, não homens, mas mulheres, mas assim, a maioria, e estatisticamente chega a ser 90%, são filhos de crentes, que estão lá presos na criminalidade, no vício e no crime. Esse é o fim, porque tiveram pastores que apresentavam a si mesmos, e esses pastores continuam existindo. Eu vou pular para o versículo 11, que é onde eu achei o meu pastor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu os farei repousar, diz o Senhor Deus. Sabe o que é lindo? Nenhum seminário, nenhum pastor, nenhum desses bispos e arcebispos e vai parafernália fora, né? Você chamar, querem que você descubra isso. Que você mesmo tenha acesso ao Pai. Que Ele quer te apacentar no teu particular. Você não precisa desse monte de gente no meio do caminho. Eles estão ali apenas para te sugar. Sugar a tua energia, o teu trabalho, você tem que trabalhar para eles, você tem que dar tudo que você ganha, 10% é pouco, tem que ser 20%, 20% é pouco, você tem que dar oferta alçada, oferta de prazer, oferta disso, oferta daquilo. Eles vão te sugar tudo. Para quê? Para engordar eles. Enquanto eles constroem enormes palácios, mansões. Não estou criticando, porque o bom pastor merece. Mas na sua grande maioria, vá nos presídios ver. Eles destruíram lares, famílias, esperanças. As fracas não fortaleceram, as doentes não curaram,
As quebradas não ligaram. E ainda vão falar assim, é culpa deles. É culpa deles, porque não trabalharam mais, porque não deram mais, porque não fizeram melhor. Estão fracas, estão doentes e estão sendo sugadas e oprimidas. Bom, o Espírito Santo quer te visitar hoje e te dizer, Deus quer te restaurar. Vá direto a Ele. Busque a tua restauração direto com Ele. Busque guias que acreditam no mesmo que você acredita. Pastores, bispos, seja lá quem for. Se é de Deus, conhece a palavra de Deus e vai restaurar. Agora, se não é, ele está mais querendo o dízimo daquele que se ajuntou com o ajuntamento do outro que ajuntou, porque eles estão bem, eles podem te dar, e você que está no zero à esquerda não dá lucro, eles não querem nem saber. Ainda vão falar que você quer destruir uma família. Sabe? Aquela família que não é família, que não são alianças, mas são algemas de Satanás para manter a pessoa no pecado. Porque Herodes não queria se separar de Herodes. E era essa pregação que Jesus estava querendo falar. Quando legalizou o divórcio dos adúlteros, como é o caso de Herodes, mas se ele falasse isso, ele seria preso e morto, e não era a hora dele ser preso e morto. Então ele tinha que falar isso nas entrelinhas, e hoje em dia usam isso e abusam disso para destruir lares verdadeiros e construir esses lares falsos. Que tem afilhados e afilhadas perdidos no mundo, nas prisões, nas jaulas do mundo. E eu me revolto com esses pastores que destroem e que estão contra uma luta de restauração. Saiba que Deus te ama. Deus ama você, ama seu cônjuge, ama seus filhos e está com você para lutar por essa restauração. Se apegue nisso. E se você não encontra quem está com você, porque eles estão todos preocupados com o seu próprio pasto e não querem saber das ovelhas, apenas da lã, apenas do esforço que a ovelha pode fazer, é muito triste ver a igreja brasileira depravada desse jeito. E quando dizem isso é coisa do diabo, que o diabo está entregando o Brasil nas mãos de Satanás, e o Brasil se tornou em poucos meses pior do que a Venezuela. Com redes sociais famosas no mundo inteiro bloqueadas. Estamos num estado total de abandono. Porque Deus os abandonou. E por que Deus os abandonou? Porque abandonaram a palavra de Deus. E se apacentaram assim mesmo e fazem grandes caravanas e grandes eventos para aplaudir os adúlteros, casamentos adultos, aplaudir Herodes e Herodias, que devem continuar nesse relacionamento de adultério, sendo padrão de família. Fazer o quê? Se você entendeu o que eu disse, comenta. Mas se essa palavra não é para você, desconsidere. Eu também gosto de críticas, mas eu gosto de elogios também. Eu quero muito ajudar. E se eu conseguir ajudar uma pessoa, uma alma que seja, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu já fiz muitos vídeos, acho que já são mais de 100 nesse canal. E eu não vou parar. Se Deus não mandar parar. Então, eu falo todo dia para Deus. Se Deus quiser, eu faço um vídeo hoje. E se Ele não quiser, eu não faço. Então, está tudo na mão do Senhor. Que Deus te abençoe e lute pela sua restauração. Se você não lutar, não espere por esses pastores, por esses profetas, por esses bispos, apóstolos e missionários. Eles também estão perdidos. Todo dia vemos testemunhos, vemos histórias de... Hoje mesmo eu vi uma missionária, acredito da Bahia, que se suicidou. Eles também têm lutas.
Lute por sua família. Seja você o sacerdote, a sacerdotisa do seu lar. Lute pela sua casa, pela sua família. Porque ele diz aqui no versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Então o Senhor quer te guiar, o Senhor quer te apacentar, o Senhor quer te pôr no melhor pasto, nos montes, na sombra, livre dos perigos. O Senhor quer te cuidar. Não espere por eles, é preciso congregar. Mas é preciso mais ainda ter o contato direto com Ele. Limpo e livre, sem brechas. Deus te abençoe.